Comenta a todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É sempre um prazer estar aqui e servir a igreja do nosso Senhor. Irmãos, sem mais delongas, eu os convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, faremos a leitura do verso 1 ao 8. Atos, capítulo 1, verso 1 ao 8. E diz assim as Escrituras: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver todos os mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Meus irmãos, vocês já passaram por algum tipo de experiência na vida muito intenso, que gerou algum tipo de expectativa, pensando o que vai acontecer nos próximos dias, no próximo período? Por exemplo, as mães, os pais de primeira viagem, passam um certo período vendo, observando a criança crescer, a gestação e toda aquela alegria, mas após a mãe dar à luz, conceber o filho, e como é que fica esses próximos dias? Como é que se amamenta? Como é que faz a criança parar de chorar? Como é que faz a criança ficar mais tranquila? São processos da vida. Depois de um certo período intenso, você tem as suas expectativas. Eu me recordo, por exemplo, quando no meu período de faculdade, aqueles que já estudaram faculdade, tem ao fim do curso o bendito trabalho chamado TCC, ou monografia, trabalho de conclusão de curso. Eu não gosto dessa fase dos cursos, elas são muito intensas, é muita pesquisa, é muito trabalho, eu fico nervoso, estressado, é pouco tempo, mas é necessário. O ponto é que depois de ter realizado o trabalho de conclusão do curso, do TCC, se finda então os 4 anos de faculdade, e agora então você tem aquela expectativa: o que vai acontecer agora? Então quer dizer que eu posso ter um trabalho melhor, um emprego melhor, um salário melhor, mas nem sempre essa realidade acontece. Como é que fica depois de um certo tempo, um trabalho intenso, um período intenso, nos próximos dias, nos dias futuros? Mas por que eu estou falando isso? É porque há pouco tempo atrás, no começo desse mês, estávamos celebrando a Páscoa, a data mais importante do cristianismo, a data mais importante da nossa fé cristã, que mostra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo morreu na cruz, crucificado, mas ressurgiu e ascendeu aos céus. Como é que ficou os dias posterior a essa ascensão de Cristo? Como é que ficou a história dos apóstolos? Como é que se iniciou a igreja? E esses dias posterior a Cristo subir aos céus? O que aconteceu? Como é que ficou? E é sobre isso que eu quero expor o sermão dessa noite. E para isso nós temos 3 principais ensinos nessa noite. O primeiro é que nós devemos ter fé em Jesus.
Tenha fé em Jesus. O segundo ensino é que devemos esperar pelas promessas de Cristo. Se Deus então expressa diversas bênçãos e promessas na palavra de Deus, devemos confiar, esperar nessas promessas. E por último, devemos ser testemunhas de Jesus. Meus irmãos, então, introduzindo aqui a informação do livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, chamado médico amado, muito amado. Ele era um grande cooperador do trabalho do apóstolo Paulo. Esse médico muito amado, então, ele escreveu 2 livros. O primeiro, o Evangelho segundo Lucas, com muitos detalhes a respeito da obra de Jesus Cristo. E o segundo, que é a continuação do Evangelho de Lucas, que é o livro de Atos. Atos é um livro de continuação, então, do Evangelho de Lucas. Nós devemos ler o livro de Atos com a seguinte perspectiva. O livro de Atos é as obras que Jesus realizou pela pessoa do Espírito Santo. Obras de Cristo, mas pela pessoa do Espírito Santo. Ou seja, é Cristo agindo na vida da igreja, do seu povo, através do Espírito Santo. Se no primeiro livro, o Evangelho de Lucas, ele retrata as ações e obras de Cristo, agora então o livro de Atos, Lucas mostrando que Jesus é presente, ele é real, vivo e não abandonou a sua igreja, ele é presente, ele continua agindo. Nos primeiros versos, então, do 1 ao 3, nós devemos ter fé em Cristo. Ele começa dizendo no verso 1: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, Lucas escreve esse livro para uma pessoa chamada Teófilo, cujo significado do nome é aquele que ama a Deus. Teófilo, provavelmente, ele é um homem de alto escalão dentro do governo de Roma. Outros livros vão mostrar que ele é chamado de magistrado, o excelentíssimo Teófilo. Só que Teófilo tem algumas dificuldades a respeito da fé cristã ainda. Em razão disso, é porque Lucas escreve para ele. E a preocupação de Lucas, tanto no Evangelho de Lucas, mas também em Atos, é mostrar o máximo de detalhes. O médico muito amado é extremamente detalhista no seu registro. Quanto à historicidade de Cristo, Filho de Deus, homem que viveu entre nós. Então, ele mostra para Teófilo algumas coisas que Jesus esteve nesse período, então, após a sua ressurreição. Não sendo então o suficiente o livro de Lucas, ele escreve então o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, mostrando para Teófilo, presta atenção, olha as obras, o que Jesus Cristo fez a ensinar. Mas o que ele fez então? Inaugurou o seu reino, reconciliou o homem com o próprio Deus, venceu a morte e o diabo, restaurou nossa verdadeira liberdade, conquistou justiça e a vida a nós. A vida mudou muito, meus irmãos, depois da cruz, porque Cristo consumou a sua obra, mas infelizmente muitos crentes não compreenderam isso. Ele mostra, então Lucas vai mostrar a sua ascensão, a instrução e a eleição de alguns dos apóstolos, O médico então mostra com muitos detalhes a respeito disso, que Cristo então elegeu alguns apóstolos para que pudesse passar muito tempo ensinando e capacitando os apóstolos algumas coisas sobre os últimos tempos, as últimas coisas, mostrando que Cristo ainda era presente com a sua igreja. Jesus é real. Ele não é uma invenção, então, desses 11 apóstolos, esses 11 homens, não é uma invenção da cabeça desses homens, como se fosse a mentira lá de Roma, dos romanos. Olha, os apóstolos vieram aqui durante a noite, tiraram então a pedra que ocupava e tiraram o corpo de Cristo. Não é isso. Jesus verdadeiramente ressurgiu, ele voltou à vida.
porque ele não abandonou a sua igreja. Jesus não abandonou os apóstolos, não deu alguns ensinamentos, depois diretamente ascendeu-os aos céus. Não, passou um certo período com seus apóstolos. E o que Cristo estava fazendo? Ele estava estabelecendo, através desses 11 apóstolos, o governo da sua igreja. Era Cristo trabalhando e capacitando o coração dos seus apóstolos, porque Jesus não abandonou a sua igreja. Ele é presente até o dia de hoje. A presença de Jesus, meus irmãos, não livrou os apóstolos de dificuldades, de problemas, de perseguições algumas. Nenhum. Crentes ainda foram perseguidos por conta de Cristo, do nome de Cristo. Homens e mulheres foram perseguidos, presos, mortos, perderam a sua dignidade, perderam os seus trabalhos, perderam a sua casa, perderam segurança do seu lar, por amor a Cristo. Mas lembre-se, Jesus era com esses homens e mulheres, os nossos irmãos. Jesus era com eles. Foram perseguidos por Paulo, mas Paulo teve encontro com Jesus Cristo. O próprio Cristo foi ao encontro dele. Jesus estava naquele momento. E hoje, meus irmãos, na região da Ásia, no Oriente Médio, no continente africano, homens e mulheres são perseguidos porque amam a Cristo. Ainda hoje, pessoas são perseguidas. Mas sabe de uma coisa? Jesus está com eles. Jesus não abandonou a sua igreja. Não nos abandonou em nenhum momento. Apesar das lutas diárias, apesar dos grandes confrontos, Jesus é conosco, independente do nosso contexto. Mas Lucas também está preocupado em apresentar algumas provas. Ele relata isso no verso 3. E ali, por meio de muitas provas convincentes, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É como se Lucas estivesse dizendo: Teófilo, meu amigo, Jesus é real. Após sua morte e grande sofrimento na cruz, ele apareceu vivo. Provas incontestáveis, durante 40 dias ele esteve conosco. Mas que prova incontestáveis são essas? Que prova seria incontestável para provar que um homem ressurgiu dos mortos? Talvez uma testemunha, dizendo: olha, eu vi o homem ressurgir. Uma seria o suficiente? Talvez 10 duvidosos? Talvez. E 20 testemunhas, mostrando que Cristo realmente ressurgiu. Duvidoso ainda, talvez. Mas e 500 pessoas? Cristo apareceu por diversas vezes, em um determinado momento, para 500 pessoas. 500 pessoas viram Jesus Cristo ressurreto. Diversos momentos Jesus apareceu, diversos momentos. Entre Atos, registros de Paulo e Tiago, mais de 500 pessoas, Jesus apareceu primeiramente para as mulheres do túmulo, depois somente para Maria Madalena, os 2 homens a caminho de Emaús, Pedro em Jerusalém, os 10 discípulos, depois um outro momento com os 11 discípulos, depois os 7 discípulos pescando no mar da Galileia, 11 discípulos novamente na Galileia, 500 pessoas ali na Galileia, depois para Tiago, irmão do Senhor. Diversas vezes Jesus Cristo apareceu. Jesus Cristo vive, Ele é real, meu amigo Teófilo. Testemunhas viram Jesus Cristo. A obra que Jesus começou a realizar não parou, o seu ministério vai avante, porque Jesus é real. Mas, de repente, seria Jesus Cristo um espírito ou um fantasma? Nessas aparições, meus irmãos, Jesus foi tocado, corpo físico, matéria, do próprio Tomé, as feridas. Tomé tocou as feridas de Cristo. Jesus Cristo comeu com seus discípulos. Jesus Cristo caminhou, ensinou, conversou, esteve diversos momentos com seus
discípulos. O Espírito come? Algum tipo de fantasma? É óbvio que fantasmas não existem, mas poderia ser algum tipo de argumentação? Não, foi uma alucinação. Algum momento que essas pessoas estavam sonhando. Mais de 500 pessoas? Não. Jesus Cristo realmente ressurgiu, comeu, conversou, ensinou, esteve conosco. O próprio corpo, a pessoa de Cristo por completo. Mas o que tanto tempo então Jesus Cristo passou falando com esses apóstolos durante 40 dias? Na sua intimidade com seus apóstolos, aos seus queridos, ele estava ensinando coisas diferentes ao reino de Deus em todo o tempo. Mais de 50 vezes em Mateus, mais de 30 ocorrências no Evangelho de Lucas sobre o reino de Deus. Jesus Cristo falando sobre o reino de Deus. E qual é a mensagem mais importante sobre o reino de Deus? O que é isso? O reino de Deus é o governo de Deus sobre os corações e a vida do seu povo, que agora, como cidadão do reino, tem remissão de pecados e vida eterna. E não existe nada mais importante do que isso. O governo sobre os corações desses homens, o reino de Deus, dando esperança, remissão de pecados e salvação. Por que isso é tão importante? Porque a mensagem de salvação, porque a mensagem de salvação para a igreja e para todo mundo que crê. Para os apóstolos, então, essa frase, reino de Deus, significa isso: salvação, esperança. Nós temos esperança. E a primeira aplicação aqui, meus irmãos, é que essa mensagem para a igreja é a nossa missão, é a nossa vocação, é o direcionamento, a identidade, minha, nossa, sua, da sua família. Povo de Deus, povo da aliança, remido e salvo pela obra de Jesus Cristo. Seja onde você estiver, seja o contexto que você estiver vivenciando, você é parte do povo de Deus. Deus não te chamou para uma vida confortável. Deus não te chamou para ser livre dos perigos. Deus não te chamou para ter isenção da saúde, de problemas de saúde. Não. Deus te chamou para fazer parte do reino dele. Ele te deu fé em Cristo, te salvou, para que você creia tão somente em Cristo Jesus. E seja assim uma testemunha dele. Para que, como um bom soldado e servo de Cristo, você creia e espere também pelas promessas dele. E esse é o nosso próximo ensinamento, que compreende os próximos dois versos, do 4 ao 5. Devemos esperar pelas promessas de Deus. Veja no verso 4 que está dizendo: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ok. Então, nesse período todo, foi importante que Cristo estivesse com os seus apóstolos, para que, mostrando aos seus apóstolos, eles tivessem nenhum tipo de dúvida sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Nenhum tipo de dúvida. Então, os ensinamentos, essa comunhão, todo o período que Jesus Cristo esteve ali com os apóstolos, foi para tratar as dúvidas do coração do apóstolo. Mas por quê? Porque depois de convencido totalmente, de maneira plena sobre a ressurreição de Cristo, eles estivessem aptos, habilitados, prontos a pregar o Evangelho, mostrando que Jesus Cristo ressurgiu, ressurreto, não tivesse a menor dúvida, plena convicção. E é necessário receber a ordem e ser obediente à ordem. Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperarem pela promessa do Pai. Eles deveriam ficar ali em Jerusalém, ficaram na região da Galileia, e assim fizeram, obedeceram ao seu mestre, receberam essa instrução do ano de Páscoa, registrado lá em Lucas 24 e 49,
Quando Cristo fala: e vos considerei a promessa do meu Pai, mas permanecei na cidade, até que estejais revestidos do poder do alto. É uma junção de ordem e de promessa, mas os apóstolos, ainda que eles tivessem compreensão num nível de detalhe mais profundo, tão somente obedeceram. O Mestre falou, nós obedecemos. Se o Mestre está nos direcionando, nós iremos obedecer. O texto ainda fala sobre o batismo de água que João estava realizando. Nós também realizamos como continuidade da igreja primitiva, os primeiros cristãos. O batismo traz fundamentos do Espírito Santo, como fé e confiança em Deus, o conforto e a alegria durante as provações, a morte do velho Adão e a vida nova. A única diferença é que o João Batista operava isso como servo, e Cristo realizou isso através do Espírito Santo como Senhor. E no batismo entendemos que é algo externo sobre a ação do Espírito Santo que já acontece internamente. A obra externa, visível de algo que já acontece no nosso coração. Meus irmãos, a próxima aplicação é que nós devemos confiar em Jesus. Meu irmão, se a ordem expressa de Jesus é para que eles permanecessem em Jerusalém e esperassem, confiassem na promessa que receberiam em poucos dias algo novo, algo especial do Espírito Santo, eles tão somente obedeceram. Se Deus promete algo, confie e espere em Deus naquilo que Ele já prometeu. Não existe nenhuma possibilidade de fracasso, de falhas das promessas de Deus. Se Deus prometeu algo, Ele cumprirá, porque Ele é Deus. Não há possibilidade de falhas, não há possibilidade, porque Ele é Deus. No Evangelho de Mateus, meus irmãos, Jesus repreende alguns corações ansiosos com as coisas mais básicas da vida, a conta para pagar, o vestir, o comer, o beber. E Cristo ali diz, repreendendo no texto de Mateus, é que, olha, essas preocupações, quem vive preocupado tão somente com isso, são os não crentes, os gentios. Vocês, povo de Deus, não precisa se preocupar com essas coisas, porque eu cuido de vocês. Olha como eu cuido das flores do campo, como visto os rios dos vales, olha como alimento as aves. Não se preocupa e eu alimento. O povo de Deus será cuidado por Deus. É uma reposição ali de Jesus Cristo. O Deus da aliança prometeu salvar o seu povo, a sua igreja. Ele já o fez na cruz. Promessa totalmente consumada. Meus irmãos, não sejamos impacientes, precipitados, mas tão somente espere e confie no Senhor, pois foi exatamente isso que os apóstolos assim fizeram. Espere, tenham paciência, confie no Senhor, tão somente no Senhor. Mas eu te pergunto, você consegue esperar? Você consegue aguardar e confiar de fato nas promessas do Senhor? Ou você resolve as coisas do seu jeito, no seu tempo, da sua maneira? Porque as coisas acontecem, você precisa tomar uma atitude, uma resolução. Cuidado, tenham paciência. E capacitados então, meus irmãos, pela promessa do Pai, eles seriam testemunha de Jesus. E esse é o nosso último, próximo ponto, que compreende os versos do 6 ao 8. Nós devemos ser então testemunhas do reino de Jesus. Eles perguntam então algo muito interessante. No exato momento que os apóstolos estão entendendo o que Jesus está ensinando, surge uma dúvida bem interessante que aflige ali o coração deles. Qual é o tempo da restauração do reino de Israel? O pensamento deles não necessariamente está errado. Eles estão preocupados ali sobre a libertação do governo romano daquela época, que os aflige, que os explorava com impostos absurdos, imposto sobre impostos,
cobradores de impostos corruptos, nada a ver com o Brasil, imagina, subjugados pelo governo. Mas eles não estão preocupados com isso. Mas quando é que o nosso povo será salvo? A restauração do povo de Israel. Quando vai acontecer isso? Mas Jesus não responde necessariamente de imediato a questão da restauração, mas sim a questão do tempo. Ele diz aos apóstolos: não vos pertence conhecer tempos ou épocas, os quais o Pai fixou na sua própria autoridade. Na resposta de Jesus, meus irmãos, os apóstolos são muito restritivos, limitados na sua visão, por apenas pensar em Israel. A proposta de Deus é outra, não é apenas o povo de Israel. O evangelho da salvação são para todas as nações, todos os povos. Jesus nos instrui a ser testemunhas em Jerusalém, conforme o verso 8, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Não é só o seu povo, não é só isso, não é só essa região, mas a todos. O evangelho veio a todos. Meus irmãos, esse sempre foi o plano da salvação de Deus. Desde Gênesis, Deus fez uma aliança com um povo de exclusividade de Deus para si mesmo, mas para que esse povo cuidado, salvo, pudesse glorificar a Deus e ser instrumento de salvação a todas as nações. Mas isso desde Gênesis. O povo de Deus deveria ser luz às nações. O plano de salvação nunca mudou. Ele continua o mesmo. Mas ele está avançando. Essa é a grande narrativa da Bíblia. Deus salva pessoas em diferentes povos e tempos. E diferentes povos e tempos. Mas e o tempo? Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Essa é a aflição dos apóstolos. E quem é que não tem curiosidade sobre o futuro? Quem não está preocupado com as coisas do porvir? O que vai acontecer na minha vida daqui uns 5, 3 anos, 8 anos? Será que eu vou conseguir um emprego melhor? Ou vou continuar nesse emprego? Ou serei promovido? Como é que vai ser o crescimento dos meus filhos? Será que eu vou ter um novo relacionamento? Será que eu vou conseguir resolver aquilo que tanto me angustia? Coisas da nossa vida, sobre o futuro, algumas expectativas. Os apóstolos, vejam, que não são diferentes de nós a respeito disso. É gente de carne e osso, gente que tem aflições, anseios, estão curiosos acerca do futuro, mas em especial a saber se seu povo será salvo. É legítimo, é legítimo. Eles não estão preocupados com o conforto ou melhores condições de vida, mas sim sobre a salvação do seu povo. Mas, irmãos, o futuro, a respeito de todas as coisas, pertence a Deus. Não compete a vocês conhecer. Jesus brandamente repreende os discípulos como por sua limitada compreensão apenas a Israel, mas a extensão do reino de Deus a todos os povos. O objetivo de Jesus não é reprová-los, mas sim corrigir, ensiná-los, mostrar-lhes. A última aplicação, meus irmãos, é que Jesus está ensinando que os discípulos devem evitar essas investigações sobre os tempos desconhecidos e as épocas futuras. Não é para ficar preocupado em querer saber datas e horários. Olha as guerras, olha a guerra de Israel contra Irã. Será que agora está perto ou vai demorar um pouco mais? Meus irmãos, se Deus quisesse que nós soubéssemos a data e o horário específico, o tempo, o clima, sobre a vinda de Cristo, a Bíblia teria dito. Mas não, porque isso não é o mais importante. Deus não está preocupado que nós saibamos dessas coisas, desses detalhes. Essas investigações normalmente geram seitas, um povo que se perde e tentam fazer amarrações sem balas bíblicas, lendo a Bíblia de maneira errônea, começam a gerar datas e incertezas. Deus não quis revelar isso para nós. O que Jesus está ensinando é que eles devem ser, no tempo presente, na sua geração, testemunhas de Jesus.
É isso que vocês precisam saber e fazer. Sejam testemunha de Cristo. E isso também é para nós. O Pai tem pleno controle do calendário de todos os acontecimentos mundiais e levará tudo a seu destino final. Deus tem o controle de todas as coisas. O Pai tem absoluto controle de todas as guerras que já acontecem ou que aconteceram. Tudo vai acontecer conforme a vontade e o plano de Deus. Meu irmão, você não precisa saber de detalhes do seu futuro, da vida, do seu emprego, das suas reservas financeiras, o que vai acontecer daqui a 3 meses, se aqueles planos que você pensa, os sonhos vão acontecer, dos seus projetos de vida. Você não precisa saber desses detalhes. O que você precisa é tão somente confiar em Deus. Tão somente confie em Deus. O trono de quem governa o mundo eternamente não está vazio, está preenchido com a presença de Deus, está tudo sob o controle de Deus. Nada foge ao controle do grande Rei. Ele continua governando de maneira sábia e poderosa. Haja o que houver, que terremotos aconteçam, que guerras aconteçam, novas doenças, fome, não importa, o plano da salvação continuará avançando. A igreja continua avançando pelo poder de Deus. Deus é que cuida de todas as coisas, da sua vida, da igreja e do plano da salvação. Ainda que nossa perspectiva, achamos, por exemplo, que a igreja está diminuindo ou está falhando, Deus continua governando a sua vida, a igreja e o plano da salvação está avante. Não será frustrado, jamais. E assim, partindo para a conclusão, meus irmãos, nós, na nossa época, precisamos sermos testemunhas de Cristo, conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus, confiando tão somente nas promessas de Deus. Haja o que houver, sejamos testemunhas como os bons homens dos nossos lares, para as nossas esposas, os nossos filhos, trabalhando na igreja e sendo testemunha dos locais onde vivemos, dentro do nosso contexto, trabalho, nos estudos, não importa. Deus irá nos capacitar para isso, como foi com a igreja. Jesus Cristo morreu, ressurgiu, deixou o seu governo em 11 homens, e a igreja avançou pelo poder de Deus e continuará avançando, haja o que houver, e nós somos a igreja do nosso tempo para continuar avançando pelo poder de Deus, através do poder de Deus, tão somente confie em Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus renove as suas forças para continuar avançando, não pelas nossas próprias capacidades, mas pelo poder do Espírito Santo, sermos bons testemunhas. Oremos. Deus eterno, louvado seja o santo nome. O Senhor Deus nos ajuda a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, independente do nosso tempo, independente do contexto, para que possamos entender e compreender cada vez mais a nossa responsabilidade, a nossa missão de sermos testemunhas de Jesus, o Cristo que o Senhor enviou a nós para morrer no nosso lugar, ressurgiu, venceu a morte, a salvação foi consumada. E agora, Pai, pelo poder do Espírito Santo, a tua igreja continua avançando, haja que houver. Que cada um aqui, ó Deus, seja renovado pelo teu poder, renovado pelo teu Santo Espírito, dá entendimento, dá coragem, ousadia, conhecimento da tua palavra, aprofundamento da sua palavra, para que possa testemunhar, para que possa pregar o Evangelho cheio do Espírito Santo. Cuida de cada lar aqui representado. Essa é a oração no nome de Jesus Cristo.